Fala galera! Espero que vocês estejam todos muito bem. Estamos aqui hoje para tratar de mais um assunto de extrema relevância. Na aula passada, nós finalizamos com um exemplo e no nosso exemplo nós abordamos um problema sobre gerenciamento de estoques. Então, na aula de hoje eu vou mostrar para vocês mais uma ferramenta de gerenciamento de estoques que sempre auxilia dentro das indústrias e que, de novo, cabe para pequenos negócios, para pequenos comércios, cabe também para sua casa, para quando você for administrar a despensa da sua casa, ok? Então, falaremos hoje sobre MRP, ok? MRP. Vamos lá então. Os nossos objetivos de aprendizagem para a nossa aula são os seguintes. O objetivo global, primeiro estudar como é feito o planejamento das necessidades de materiais por meio de programas MRP. E não se assuste, eu já vou te explicar o que significa a sigla MRP. A lógica dos programas MRP é frequentemente utilizada em montagens de produtos, tanto na área industrial como na área de serviços, como por exemplo, para montar um prato de um restaurante ou um bolo, que é o exemplo que nós vamos utilizar já, o bolo da fábrica do seu João, ok? Com um objetivo específico aí, nós temos o seguinte, que é compreender os princípios básicos do funcionamento de um programa MRP e todos os conceitos que estão relacionados a ele. Então, a gente vai compreender o que é o MRP e todas as vertentes que estão relacionadas ao MRP para que vocês tenham um conhecimento global sobre esses sistemas, ok? Depois, nós vamos montar uma estrutura de produto, ou como é dito em inglês, Bill of Materials. Ah, gostaram também inglês? Eu também não. E vamos também identificar os itens de demanda dependente e os itens de demanda independente. Isso é bem legal e é muito importante termos clareza sobre isso. E na sequência nós vamos calcular a necessidade de materiais para a produção de um item a partir de uma necessidade de produção, tá? E definindo a liberação de pedidos de compra e ordens de produção, levando em consideração alguns fatores, como por exemplo, estoque de materiais existentes, necessidade de estoque de segurança e, o tempo de produção e o lead time, ok? Então, dito isso, vamos pro que interessa. Deixa eu só ver aqui se realmente está gravando, que eu sempre tenho dúvidas. Sim, estamos gravando. Então vamos lá para o que de fato nos interessa. Primeiro passo. O que é o MRP? O MRP vem da sigla que indica Material Requirement Planning. Quem entende melhor de inglês do que eu, me perdoe a pronúncia, mas traduzindo para o nosso querido português, significa planejamento das necessidades materiais, tá? O MRP ele se baseia na lógica de que se nós conhecermos todos os componentes de um determinado produto e sabermos também os tempos de obtenção de cada um deles, nós podemos então, com base na previsão de necessidade, com base na previsão de disponibilidade do produto em questão, calcular quais são os momentos exatos e quais as quantidades exatas de compra ou de produção de cada um dos componentes desse produto. Ok? Então, se eu souber do que é composto aquele item, fica muito mais fácil de eu administrar o meu estoque. Exemplo grosseiro aqui para vocês agora. Suponhamos que nós faremos uma feijoada. Uma feijoada ela é composta de vários ingredientes. Se eu souber quais são os ingredientes, se eu souber qual a quantidade de cada ingrediente para fazer uma feijoada, e se eu souber quanto tempo o meu fornecedor demora para me entregar esse ingrediente e quanto tempo eu demoro para o preparo de cada um dos ingredientes, fica mais fácil de planejar
a minha feijoada. Então, MRP nada mais é do que uma ferramenta que nos auxilia, inclusive, no preparo de uma feijoada. Notaram como é algo que cabe para toda e qualquer circunstância onde precisemos administrar materiais e entregas de materiais? Pois bem, vamos aprofundar o conceito. Eu tenho aqui o exemplo da fábrica de bolos do seu João. Acompanhem comigo esse case. O seu João ele foi convidado para participar de uma festa na casa de um amigo. E ele resolveu levar um bolo preparado com uma antiga receita de família, né? Uma coisa muito tradicional na família do seu João, essa receita. E aí, na festa, o dono de uma confeitaria, ao experimentar o bolo, ficou assim, tipo, maravilhado com o bolo do seu João. E conversando com o seu João, ele propôs uma encomenda de 100 bolos para dali a 10 dias. Então o dono da confeitaria experimentou o pedaço do bolo que o seu João fez, adorou, falou: nossa, isso pode ser muito bom para minha confeitaria. E virou pro seu João e falou: seu João, o senhor consegue me entregar 100 bolos daqui a 10 dias? O seu João falou: beleza, bora lá, vamos fazer. A encomenda está aceita. E quando o seu João voltou para a confeitaria, a primeira coisa que ele teve que fazer foi analisar a estrutura do seu produto para entender quanto de cada coisa que ele ia precisar e para entender quando que ele ia precisar de cada um desses itens. Então, o primeiro passo que a gente faz é sempre analisar quanto que eu preciso de cada item que compõe o meu produto. No caso do bolo do seu João, eu coloquei aqui para vocês os ingredientes. Então, o seu João utiliza como ingredientes 3 ovos, 1 colher de sopa de margarinas, que é equivalente a aproximadamente 20 gramas, 3 xícaras de chá de açúcar, que é equivalente a aproximadamente 200 gramas, 3 xícaras de chá de farinha de trigo, que também compreende 200 gramas, 1 xícara de chá de amido de milho, que dá aproximadamente 70 gramas, 1 colher de sopa de fermento em pó, algo em torno de 20 gramas, e 1 copo de leite morno. Olha que importante essa informação, leite morno, para amolecer a massa, que dá em torno de 200 ml. Como que esse produto é feito? Aí nós temos aqui o passo a passo. Então vamos lá. Bata as claras em neve e reserve. Separe as gemas e bata-as com a margarina e o açúcar, até que fique branco. Coloque 1 copo de leite morno, a farinha e o amido de milho em sequência. Bata bem e adicione, por último, o fermento em pó e as claras em neve. Asse em forno quente em uma forma untada com farinha. Ok? Então, essa é a receita do bolo que é uma tradição de famílias na confeitaria, lá na fábrica de bolos do seu João. Então o seu João olhou para isso e entendeu que ele precisaria preparar 100 unidades desse produto. E aqui vocês perceberam que nós temos a lista. Essa lista, na verdade, é a estrutura, ok? Essa lista, ela serve de base para que a gente hierarquize o nosso produto. E como funciona a hierarquização do item? Vamos lá. Aqui nós temos a estrutura hierarquizada do bolo do seu João. A estrutura do produto, ela contém a lista e ela contém a quantidade de cada material que compõe o produto e a sequência como os componentes são formados por esses materiais, ok? Durante todo o processo de manufatura do produto acabado. Aqui eu não coloquei as quantidades porque ia ficar muito confuso, tá? Mas você vai poder voltar aqui, ó, tem as quantidades, mas o importante agora é entender o conceito da estrutura. Então vamos lá. Bom, para poder preparar, primeiro a gente vai fazer a mistura que é composta da gema, margarina e o açúcar. E aí nós teremos a primeira massa da mistura. Ó, notem, vamos voltar aqui, ó. Bata as claras em neve e reserve. Então isso eu deixo guardado. Separe as gemas e bata com a margarina e o açúcar até que fique branco. Notem, aqui ó, gema
margarina e açúcar, até que fique branco. E aí nós teremos o quê? A nossa primeira mistura. Cadê o mouse? Aqui, ó, nossa primeira mistura. O que o nosso modo de preparo fala na sequência? Olha só. Coloque um copo de leite morno, a farinha e o amido de milho na sequência. Olha só, leite, farinha e amido de milho. Eu vou adicionar isso à minha primeira mistura, à minha primeira massa. Quando eu adicionar isso aqui, ó, nesse nível de hierarquia, eu vou chegar ao quê? A minha segunda mistura. E esse é o momento que eu vou adicionar a minha segunda mistura ao quê? A minha clara em neve, que eu separei lá no início. E aí vou adicionar também o fermento e chegarei à massa do meu bolo, bastando agora que leve ao forno e asse, após, é claro, o tempo de descanso ali, os pormenores que vocês sabem muito melhor do que eu. Eu tô aqui fazendo um bolo somente na teoria, eu realmente não entendo dessa parada, tá? Mas é só para deixar mais claro. Então, pessoal, quando a gente falar de estrutura de produtos, é disso aqui que nós estamos falando, do fato de você pegar a lista de itens que compõem esse produto e o modo, né, a sequência de atividades necessárias para a fabricação desse item e colocar em uma estrutura hierarquizada. Então eu vou pegar todos os meus itens, vou colocar em níveis hierarquizados para poder montar a estrutura do meu produto, ok? Se você não tiver entendido, vai ficar um exercício para você fazer no final, você vai bater cabeça. E a semana que vem, nós vamos fazer uma live na semana que vem. Nossa live vai ser no dia 25, na próxima quinta-feira, às 18h30. E aí, nessa live, eu vou tirar todas as suas dúvidas, tá? Então, você que está assistindo esse vídeo, não perca a nossa live que vai acontecer no dia 25, às 18h30, ok? Tá? Não perca, porque eu vou tirar todas as suas dúvidas e vou corrigir a atividade que está no final da nossa aula de hoje, ok? Então, não se assuste se a coisa ficar um pouco confusa. Volta o vídeo, assiste de novo, porque é muito importante que você entenda cada etapa do nosso processo, ok? Bom, seguindo então, nós chegamos aqui nos principais objetivos do MRP, tá? E quais são os principais objetivos? Depende do foco que nós daremos. Eu separei aqui 3 focos principais. Primeiro foco, foco do estoque. Pelo foco do estoque, o principal objetivo do MRP é encomendar o material correto, na quantidade correta necessária e no momento adequado. Ok? Vou repetir. Encomendar o material correto, na quantidade necessária e no momento adequado. Então, eu tenho que saber qual é o material, quanto eu preciso do material e quando eu preciso desse material. Se a gente voltar no exemplo do bolo do seu João, nós vamos perceber o seguinte, que eu preciso de fermento no primeiro momento. Não, eu só vou precisar do fermento no terceiro momento. Então, um item é fermento. Qual é a quantidade que eu vou precisar de fermento? Ó, cadê? Fermento, aqui ó, uma colher de sopa de fermento, 20 gramas, ok? Então, o que eu preciso? Fermento. Quando eu preciso? Na terceira fase do desenvolvimento do meu produto. Quanto eu preciso? 20 gramas. Então, pelo foco do estoque, eu preciso saber qual é o material correto, a quantidade necessária e qual é o momento adequado, tá? Pelo enfoque da prioridade é encomendar na data correta e manter essa data válida. Do que eu tô falando? Eu não posso, no meio do caminho, mudar a data do meu fermento. Eu não posso falar para o meu fornecedor, olha, eu te encomendei o fermento para a terceira fase, mas na verdade eu preciso dele na primeira fase. Porque o meu fornecedor não vai dar conta de me entregar. Lembra que nós estudamos lá em logística sobre lead time do nosso fornecedor? Ele vai respeitar o lead time. Ele não dá conta de entregar o meu produto antes do prazo, ok? Por isso que nós fazemos contratos, para que nem eu exija do meu fornecedor algo que ele não é capaz de me entregar e nem o meu fornecedor me deixe na mão quando eu precisar, certo? Então é muito importante eu saber a data correta e manter essa data. E eu só consigo saber isso se eu tiver um planejamento adequado do meu estoque. Ou seja, se eu souber qual é o material correto na quantidade necessária e no momento adequado. Ok?
E o terceiro enfoque é a capacidade de produção. Eu preciso sempre planejar adequadamente o lote completo de produção e quais serão os próximos lotes. No nosso exemplo, a encomenda que se tem são para 100 bolos. Será que vale a pena eu comprar sachês de fermento de 20 em 20 gramas? Ou é melhor que eu já multiplique essas 20 gramas por 100 e compre os 2 quilos que eu preciso de fermento? Tá? Pra quem não entendeu, 20 gramas vezes 100, 20 vezes 100 dá 2.000. 2.000 gramas é igual a 2 quilos, não é isso? 20 vezes 10 dá 200 gramas, 200 vezes 10 dá, né? 2.000. 2.000 quilos. Não, mentira. 2 quilos de fermento, ok? Então, será que eu devo comprar sachês de 20 em 20 gramas ou sabendo que eu vou ter que produzir 100 unidades e para cada unidade eu gasto 20 gramas, será que não é melhor eu já comprar os 2 quilos? O nome disso é lote econômico de compra, né? A gente estudou isso lá em logística. Que bom que você assistiu às aulas de logística. Que bom que você prestou atenção no que eu falei e você sabe do que eu tô falando. Porque se você não sabe do que eu tô falando, eu te aconselho agora a assistir às aulas anteriores lá do módulo de logística que estão gravadas aqui no nosso canal. E aí você vai entender. Se depois de assistir você ainda não entender, me manda um WhatsApp lá no 98260-2139. Eu vou ter o maior prazer em responder a sua pergunta, em tirar a sua dúvida, porque o meu objetivo aqui é que você entenda de fato do que eu estou falando. Bom, dando prosseguimento então, depois de entendermos esses 3 enfoques sobre os objetivos do MRP, nós vamos para as estampas do nosso MRP, ou para as fases, né, do nosso MRP. Então, as estampas não, gente, as etapas, desculpa. As etapas do nosso MRP, ela começa primeiro na elaboração de uma lista dos materiais que compõem o produto. Esse é o primeiro passo, galera. Eu preciso saber quais são os materiais que compõem o meu produto, tá? Depois eu preciso entender quando que cada material entra na composição do produto. Qual que é a participação de cada material? Porque dessa forma eu vou conseguir fazer uma lista de maneira hierárquica. Eu consigo hierarquizar o processo, tá? E aí vai ficar muito explícito a ordem que o produto vai ser montado. Então, é uma receita de bolo, né? Eu vivo falando, não é uma receita de bolo, mas hoje sim, é uma receita. Quando eu olho a ficha do produto, na ficha do produto eu devo ter quais são os itens que eu preciso na composição daquele produto e qual é o modo de preparo. Ou seja, cada etapa do processo de produção daquele produto, ok? Então, essas são as etapas básicas para um planejamento de necessidades de materiais, ou MRP, ok? Existem alguns termos que é importante que a gente saiba quais são e se familiarize a eles, tá? Então, o primeiro termo que a gente precisa se familiarizar para poder fazer um planejamento de necessidade de materiais é sobre necessidade bruta. O que é a necessidade bruta? É uma demanda originada de todos os planos de produção de produtos acabados, ok? Então, quando eu falo de necessidade bruta, eu tô falando que, por exemplo, para o bolo do seu João eu preciso de 20 gramas de fermento. Necessidade bruta de um item para a composição do meu produto, ok? Depois, recebimentos programados. São os pedidos que foram colocados, mas ainda não foram terminados, tá? Então é importante que eu saiba quanto que eu preciso produzir, né, para poder terminar os meus pedidos, tá? Depois nós temos estoque disponível. É a quantidade de estoque que eu tenho separado em semanas, né? Nós vamos utilizar aqui sempre o exemplo de semanas. Então,
separado por semanas. Podia ser separado por meses, separado por dias, tudo depende da realidade da indústria. Mas aqui nós vamos utilizar o exemplo de semanas, tá? O recebimento planejado significa planejar o recebimento de novos pedidos. Isso vai evitar que o meu saldo disponível fique negativo. Então, eu devo sempre ter com muita clareza quanto que eu vou receber dos novos pedidos. E aí é muito importante as comunicações entre as áreas, seja com a área de compras, que vai fazer aquisição de materiais, ou com a área de vendas, que está lá na ponta vendendo o produto acabado. Tem a área de compras, que compra a matéria-prima, e tem a área de vendas, que vende o meu produto acabado, que é resultado da transformação da matéria-prima em produto acabado. Então, é muito importante a comunicação com essas áreas para que a gente tenha clareza na hora de fazer o planejamento do nosso recebimento, tá? E por último, a liberação de pedido, que indica quando um pedido para uma quantidade específica de itens deve ser emitido. Ou seja, quando é que eu devo comprar um determinado item para a produção de um produto específico, certo? Então, quando é que eu devo comprar o fermento? Voltando no exemplo do seu João. Quando que eu devo comprar o fermento para poder produzir o bolo? Quando é que eu devo emitir o pedido para aquisição de fermento para a produção de 100 bolos que foram encomendados na fábrica do seu João? Então, isso é a liberação de pedido. Eu ter essa clareza, ok? Dando sequência, então, eu queria falar um pouco com vocês sobre demanda dependente e demanda independente, tá? Vamos começar aqui, galera, com a demanda independente. Deixa eu ver se tá gravando, tá gravando. Vamos começar com a demanda independente. O que é a demanda independente? A demanda independente é aquela que depende das condições de mercado, ou seja, ela está fora do controle da empresa. Lembra que nós falamos nas aulas anteriores, no módulo anterior, eu venho falando isso desde o início do nosso curso. Nós não conseguimos controlar o comportamento do nosso cliente. Eu não sei quando exatamente o meu cliente vai comprar. Eu consigo fazer um traço de comportamento a partir de uma média, analisando o histórico de consumo de um determinado item. Ou seja, eu posso dizer que o seu João vende, em média, 200 bolos por mês. Então, eu tenho uma média, é uma estimativa, mas eu controlo de fato isso? Não. Imagina agora as empresas que tinham uma média e nós entramos em isolamento social. Imagina uma loja de shopping que tinha lá 500 pares de tênis, entrou em isolamento social, a primeira coisa que fechou, shopping. Essa loja parou de vender. Isso a loja controla? Não. Ou seja, existem variáveis que são incontroláveis, que vão interferir diretamente na movimentação, no comportamento de consumo do meu cliente. Isso eu não controlo. Eu não consigo controlar quanto de um determinado produto o meu cliente vai comprar. Por isso é que nós chamamos de demanda independente, ok? Mesmo que a empresa possa interferir ou estimular essa demanda através de alguns eventos, como promoção, redução de preço, liquidação, a quantidade final dessa demanda dependerá sempre do mercado. Imaginem vocês que a loja do shopping pode fazer a promoção que for. Ela não vai vender porque ela está fechada. Entende? Está fechada. Ou imaginem vocês que a loja do shopping que vende calçados colocou toda a sua coleção de botas de inverno para serem vendidas no verão. Ela vai controlar? Não vai. Por mais que ela faça saldão, liquidação, limpa de estoque, Black Friday, Quinta Friday, Sábado Friday, Domingo Friday, Segunda Friday, não vai conseguir controlar essa demanda, porque depende da percepção do cliente. Se o meu cliente não compra, eu não vendo. Então não sou eu quem controla isso. Quem controla isso é o mercado. Ok? Dessa maneira, nós teremos que suprir essa demanda em qualquer visibilidade concreta, antecipada dos pedidos dos consumidores. Ou seja, eu tenho que estar pronto.
eu não sei quanto eu vou vender de fato, mas eu tenho que estar pronto para vender. E aí, de novo, eu vou voltar naquela nossa aula onde nós calculamos estoque de segurança, estoque médio, estoque máximo, estoque mínimo. Por quê? Aquela ferramenta é extremamente importante. Repito, se você não assistiu essa aula, volta lá no módulo de logística e assista a aula. Se você não entendeu essa aula, volta no módulo de logística e entenda aquela aula. Porque ela é de extrema importância para compreender os conceitos que nós estamos trabalhando. Ok? Professor, mas e a demanda dependente? A demanda dependente, como o próprio nome diz, ela é aquela relativamente previsível, porque ela depende de alguns fatores para acontecer. Um item é considerado de demanda dependente se o consumo puder ser programado internamente, ou seja, os itens da demanda dependente são usados na produção de produtos. Então, eu vou dar um exemplo aqui pra vocês. Ó, aqui ó. A minha esposa perguntou se eu tava maluco a hora que eu peguei pra mostrar pra vocês. Olha isso aqui, ó. Você sabe o que é isso aqui, né? Hã? Meu violão. Eu não sei tocar. Que fique claro, tá? Mas eu queria dar esse exemplo aqui pra vocês. O meu violão, como o meu violão é bonito. Tá vendo? Hã? De madeira. O que acontece, pessoal? Imaginem vocês que eu sou um lojista de uma loja de instrumentos e eu vendo violão. Ficou até parecendo capa de CD de dupla sertaneja da década de 80, né? Meio João Paulo e Daniel. Enfim, não é da época de vocês. Mas enfim, olha só. Suponhamos que eu seja um vendedor de instrumentos musicais. O meu violão é um item independente, porque eu não consigo controlar quanto eu vendo de violão. Mas quando eu analiso os itens que compõem o meu violão, esses itens são dependentes. Por quê? Porque eu sei quantas cordas eu preciso para produzir um violão. Eu sei quantas mizonas e quantas mizinhas eu preciso para produzir o meu violão. Eu sei quanto de madeira eu preciso para produzir o meu violão. Eu sei quanto desse negócio aqui que eu não sei o nome. Vocês estão vendo aí esse negócio aqui que usa pra ajustar, afinal? Põe no comentário aí se você souber o nome desse negócio aqui. Eu vou chamar isso aqui de esticador de corda, porque eu não sei o nome. É, pra produzir meu violão. Isso eu consigo saber. Porque eu sei quanto eu vou produzir. Eu não sei quanto eu vou vender do violão, mas eu sei quanto eu vou produzir. Por isso que esses itens são chamados de demanda dependente, porque eles dependem do produto acabado. Então, quando eu defino a quantidade do produto acabado que eu vou produzir, eu consigo saber exatamente quanto que eu vou precisar de cada um dos itens que compõem esse produto acabado, ok? Só para a gente terminar o texto aqui, então, a quantidade programada para consumo depende das expectativas da empresa em relação ao comportamento do mercado. Novamente, né? Depende da expectativa da empresa. E de onde que a empresa tira a expectativa? A partir das médias de consumo. E onde que a gente analisa as médias de consumo? Olhando para o histórico de vendas do produto, tá? Onde através de uma previsão de demanda de um ou mais itens de demanda independente, ou seja, de um ou mais violões ou bolos ou qualquer outro produto acabado, a programação da produção é estabelecida, ok? Bom, enfim, eu trouxe aqui para vocês agora um exemplo muito simples para vocês entenderem do que se trata o tal do MRP, tá? Para uma mesa de cozinha, é conhecida a demanda, ou seja, a necessidade bruta, de 100 unidades. Notem, a demanda são de 100 unidades. Eu vou ter que produzir 100 unidades da minha mesa de cozinha. A minha mesa de cozinha é o produto acabado, ok? E eu vou ter que produzir para as próximas 12 semanas. Porém, tem uma informação importante. Eu devo entregar 40 unidades na quinta semana e 60 unidades na 11ª semana. Aí eu já pergunto para vocês agora, será que eu preciso produzir as 100 unidades de uma vez? Não, né? Porque se eu vou entregar 40 na quinta semana e 60 na 11ª semana, é mais adequado que eu faça um planejamento da minha produção
para que eu não precise ficar alocando recursos de maneira desnecessária. Do que eu estou falando, turma? Eu estou falando do seguinte: se eu vou entregar 40 mesas na semana número 5, eu não vou produzir as 100 unidades agora, porque eu estaria concentrando dinheiro em estoque de maneira desnecessária. Esse é o primeiro passo, né? Se eu produzo a 100 para a quinta semana, eu ainda terei 6 semanas onde o meu produto ficará parado no meu estoque. Eu não tenho necessidade disso, porque isso significa dinheiro parado. E, digo mais, eu vou concentrar toda a minha força de trabalho para produzir a 100 e ela vai ficar parada depois. E eu vou fazer o que com esses funcionários? Então, se eu cadenciar, se eu fizer um planejamento adequado, talvez eu não precise de tantos funcionários assim. Notem, se eu vou entregar 40 mesas em 5 dias e depois eu terei mais 6 dias para entregar 60 mesas, não faz sentido eu produzir todas em 5 dias. Porque eu teria que trazer muito mais gente, eu teria que dobrar o número de funcionários para produzir em 5 dias algo que eu só vou entregar em 11. Então, é melhor que eu faça a produção de acordo com a programação de entrega. Além de existir ainda um outro fator. Imaginem que essas mesas sejam de madeira. Ocupa espaço. Espaço dentro de um estoque custa dinheiro, porque se o meu estoque é alugado, eu pago por esse espaço todos os meses. Então não faz sentido eu produzir tudo. Eu vou ter que pagar pela segurança do espaço. Eu vou ter que pagar pela energia, pela manutenção desse espaço. E quanto maior for o meu espaço, mais caro ele vai custar. Então é melhor que a gente produza de acordo com a necessidade. Por isso que nós vamos planejar de acordo com a programação de entregas. Então, eu vou fazer um planejamento para entregar 40 unidades na quinta semana e 60 unidades na 11ª semana. Para que isso aconteça, eu preciso entender a estrutura da minha mesa. Então, vamos lá. A mesa é composta de um tampo, um tronco e 8 suportes idênticos. Coloquei suporte idêntico para facilitar o raciocínio, tá? Sendo que 4 suportes acoplam-se na parte superior do tronco e é para que o tampo se ajuste, e os outros 4 suportes acoplam-se na parte inferior do tronco para o devido apoio da mesa no chão. Ou seja, eu tenho 4 suportes que seguram o tampo da minha mesa, a parte superior dela, e tenho 4 suportes que servem como os pés da minha mesa. Ok? Agora eu tenho a estrutura aqui embaixo, né? Então, para eu ter a minha mesa pronta, eu preciso anexar o meu tampo, o meu tronco e os 8 suportes. Simples assim. Aqui eu tenho já na minha tabela quanto que eu tenho em estoque de cada item e qual que é o lead time de cada item. Então, a minha mesa, eu tenho estoque 5 unidades prontas. Então, eu vou ter que entregar 40 na primeira leva, mas eu já tenho 5 prontas. Qual que é o insight que eu tenho aqui? Eu já não preciso produzir 40, eu só preciso produzir 35, porque 5 já estão prontas, ok? E meu lead time é de 1 semana, então eu levo 1 semana para produzir a mesa. Beleza. O meu tampo, eu tenho 15 em estoque. Eu vou ter que produzir 35, ok? Então, aí uma conta de padaria, me faltam 20, é isso, né? 20 para 35, 15, é isso aí. Então me faltam 20 tampos. E o meu lead time dos tampos são também de 1 semana. O meu tronco, eu tenho 12 em estoque. E o meu lead time é de 2 semanas. E os meus suportes, eu tenho 90. E o meu lead time é de 1 semana. Beleza? Vamos para a próxima etapa, porque agora a gente vai fazer a análise de cada um desses itens para fazer o planejamento, garantindo que as 40 mesas serão entregues lá na quinta semana. Vamos lá. Vamos analisar então o produto mesa, tá? Nós temos os seguintes dados.
Qual que é o lead time de produção da minha mesa, galera? Prestem atenção. Para produção da minha mesa, o meu lead time é de uma semana. Vamos ver se tá gravando isso aqui ainda? Tá gravando. Meu lead time é de uma semana para produção da minha mesa. Qual que é a minha necessidade bruta de entrega? 40 unidades na quinta semana e 60 unidades na 11ª semana. Qual que é o meu estoque disponível? 5 unidades. Eu tenho programado alguma entrega? Não. Ou seja, é importante agora a gente analisar a nossa necessidade líquida para que a gente possa planejar a produção. Então a minha necessidade líquida tem uma fórmula básica, que é a necessidade bruta menos o que eu já tenho pronto, menos o meu estoque disponível. Ok? Necessidade líquida, então, é igual. Necessidade bruta, 40 é o valor da encomenda para a quinta semana. E 60 é o valor da encomenda para a 11ª semana. Tá? Se eu já tenho 5 disponível, eu vou pegar os 40 da minha quinta semana e vou tirar esses 5, porque já está pronto. Então, para minha quinta semana eu tenho que produzir 35 unidades. Ok? E para a 11ª semana eu vou ter que produzir as 60 unidades, porque os únicos 5 que eu tenho disponível agora eu já vou utilizar para fazer a entrega da quinta semana. Ok? Então, eu preciso ter liberações de ordens de produção. Quando é que eu vou liberar as ordens de produção? Eu vou liberar uma ordem de produção de 35 unidades na 4ª semana. Professor, por quê? Por que vai fazer isso? Simples, galera. Por quê? Eu vou ter que entregar na quinta semana 35 unidades. E eu gasto uma semana para a produção. Se eu gasto uma semana para produzir, eu só posso liberar para que o meu produto entre em linha de produção uma semana antes. Porque se eu liberar num período de tempo menor, eu vou atrasar o meu pedido. Se eu liberar num período de tempo maior, eu vou adiantar. E aí eu vou recorrer dos problemas que eu já falei para vocês alguns 2 minutos atrás. Tá? Então, na 4ª semana, eu vou liberar a produção para 35 unidades. Só que, para que dê tudo certo, é muito importante que o meu setor de compras tenha consciência desse pedido. É muito importante que o meu setor de estoque de matéria-prima tenha consciência desse pedido. Por quê? Quando chega na 4ª semana, que eu soltar o pedido de produção, o meu pessoal de produção vai até o estoque de matéria-prima e vai pedir matéria-prima para produzir a mesa. Vai pedir os tampos, vai pedir os troncos e vai pedir os suportes. E esse produto tem que estar em estoque de matéria-prima. Para que esse produto esteja no estoque de matéria-prima, é muito importante que o pessoal de compras faça a compra adequada desses itens. Entendem? Então é importante que todo mundo tenha consciência de qual material é necessário, quando ele tem que estar disponível e qual a quantidade que eu preciso dele. Pessoal, o que eu estou falando para vocês aqui nada mais é do que nós entrarmos dentro do Supply Chain Management. Nós estamos lá em logística. Se você não lembra o que é o Supply Chain Management, recorra à sua apostila. Recorra às primeiras aulas de logística, porque lá eu falo de Supply Chain Management, que é gestão da cadeia de suprimentos, ok? Então, isso que nós estamos fazendo agora é analisando a prática. O que acontece pelo lado de dentro. Lá na logística, a gente olhou de fora, né? O sistema como um completo. Agora a gente está olhando de dentro dele, tá? Então é muito importante vocês terem essa clareza. Lembra que tinha lá fornecedor de matéria-prima, fornecedor de semi-acabado, produção e produto acabado, fornecimento para o consumidor final? Nós estamos agora dentro do processo. Então dentro do processo é muito importante que a gente faça o planejamento adequado, ok? Próxima etapa. Aqui, galera, nós temos um gráfico demonstrando o que vai acontecer, quando vai acontecer e como tem que acontecer. Então, ó, esse gráfico, ele é estruturado aqui. Primeiro, essa tabela, né? Não é um gráfico, é uma tabela. Primeiro, o número das semanas, ok? E na linha horizontal e na linha vertical, os focos de análise, tá? Então, eu tenho aqui, o primeiro item é a minha necessidade bruta, tá? Qual é a minha necessidade bruta na quinta semana? 40. Eu vou ter que entregar 40 mesas. Qual que é o meu estoque disponível? 5,
Tá vendo? Eu já tenho 5 itens prontos. Qual que é o recebimento programado? 0. Não tenho nenhum planejamento para isso. Tá? E agora, qual que é a necessidade líquida? Lembra? 40 menos 5, 35. Quando é que eu vou liberar isso? Eu vou liberar a ordem na quarta semana. Quando a gente olha para o segundo lote, necessidade bruta 60. Estoque disponível 0. Programação 0. Então, eu vou ter que entregar os 60 na 11ª semana e eu não tenho nenhuma previsão. Ou seja, vou liberar a ordem de produção na 10ª semana. Por quê? Porque o meu lead time de produção é de 1 semana. Então, eu libero 1 semana antes, porque quando chegar na semana da entrega, o meu produto está adequado para entrega. Ok? Então, essa é a tabela de análise que vocês terão que fazer na atividade também. Bom, nós precisamos, para a mesa montada, utilizar um tampo. E analisando o item ou o produto tampo, nós temos os seguintes dados. O meu tampo leva 1 semana para ficar pronto, tá? Qual que é a minha necessidade bruta de entrega de tampo? Eu preciso de 35 tampos na quarta semana. Professor, por que eu preciso de 35 tampos na quarta semana? Porque, na quarta semana eu vou produzir 35 mesas, ok? Na quarta semana eu produzo 35 mesas, ok? Então na quarta semana eu tenho que ter 35 tampos. Essa é a necessidade bruta. Eu tenho estoque disponível, olha que legal. Eu tenho estoque disponível de 15 unidades para a quarta semana. E eu tenho recebimento programado de nenhuma unidade. Então a minha necessidade líquida do tampo, notem, é somente um item que vai compor a minha mesa, tá? Eu vou ter a necessidade de 40 menos 15 que eu já tenho lá de unidade. Então eu vou ter 25 unidades para produzir e entregar na quinta semana, ok? Então, eu tenho que produzir 25 unidades. Para produzir essas 25 unidades, eu tenho que liberar 1 semana antes, porque o lead time é de 1 semana, certo? Quando é que eu preciso do tampo? Não é na quarta semana? Quanto tempo eu preciso para o tampo ficar pronto? Não é 1 semana? Então, se o meu tampo precisa de 1 semana, eu preciso antecipar mais 1 semana. Então, na terceira semana, eu tenho que liberar para que 25 tampos sejam produzidos. Ok? Da mesma forma, eu precisarei produzir 60 itens para serem entregues lá na 11ª semana, certo? Se eu preciso deles na 11ª semana e eles são montados na 10ª, o meu tampo não leva 1 semana para produção? Tiro 1 semana. Então, eu preciso startar a produção dos meus tampos na 9ª semana. Ok? Próximo item. Aqui tem um gráfico, né? A tabela dos tampos, tá? Então, analisem comigo. Eu preciso ter na quinta semana 40 mesas, certo? Só que eu tenho 5 mesas prontas, então eu vou começar a produzir na quarta semana 35 mesas, tá? No meu estoque disponível de tampos de mesa, eu já tenho 15 tampos prontos. Eu vou ter que produzir 35, mas eu já tenho 15 pronto. 35 menos 15, 20. Eu vou ter que produzir 20 tampos. Eu levo 1 semana para produzir o tampo. Então, na terceira semana, eu vou liberar a produção dos tampos. Ok? Agora sim, próximo item. Para a mesa ficar montada, eu vou utilizar também um tronco. E notem agora, para produzir o tronco, eu levo 2 semanas. Ok? 2, tá? Quanto é que eu vou ter que produzir? Eu vou ter que produzir 35 unidades. Por quê? Porque eu vou ter que entregar 40, mas 5 eu já tenho estoque. Então 5 já estão prontas. Então eu vou ter que produzir 35 unidades, tá? Para a produção de 35 unidades de mesa, sabendo que cada mesa tem um tronco, eu
vou levar em consideração o meu estoque disponível. O meu estoque disponível é de 12 troncos. Eu já tenho 12 troncos prontos na quarta semana. Então, vou fazer aquela continha, 35 menos 12. 35 é o que eu tenho que produzir, 12 eu já tenho pronto. Eu tenho, então, que produzir 24 unidades. Ou seja, na quarta semana, eu tenho que ter 23 unidades de tronco prontas. Sabendo eu que cada tronco leva 2 semanas, eu devo antecipar 2 semanas para a produção dos troncos, porque assim, na quarta semana, eles estarão prontos. Ou seja, 23 unidades na segunda semana. Beleza? E a nossa tabela fica da seguinte forma. Novamente, ó. Eu vou ter que produzir 35 mesas na semana 4. Para a produção de 35 mesas, eu precisarei de 35 troncos. Eu já tenho pronto 12 troncos. Ok? Se eu tenho 12 troncos prontos, virou quase um trocadilho, né? 12 troncos prontos ou 12 prontos troncos, eu vou subtrair 35 de 12, 23 troncos é quanto eu tenho que produzir. Se eu demoro 2 semanas para produzir, eu inicio a produção dos meus troncos na semana 2, porque aí quando for na semana 4, estará pronto. Beleza? Próximo e último item, que são o suporte. Suportes. Para cada mesa será utilizado 8 suportes. Beleza? O meu suporte demora 1 semana para ser montado, tá? E eu tenho uma necessidade bruta da seguinte forma. Muita atenção agora, galera. Para cada mesa, eu utilizo 8 suportes. Se eu vou ter que produzir 35 mesas, então eu devo multiplicar 35 vezes 8. Lembrem-se, para cada mesa eu preciso de 8 suportes. 35 vezes 8 é igual a 280 suportes. Esses suportes, eles devem estar prontos na quarta semana, que é a semana que eu iniciarei a produção das mesas. Logo, ok? Da quarta semana, eu devo ter esses suportes prontos, beleza? E lá na nossa 10ª semana, que é quando eu começarei a produção do próximo lote, eu devo ter 480 suportes. Por quê? Na 10ª semana eu vou entregar 60 mesas e cada mesa precisa de 8 suportes. Então, 60 vezes 8, 480. Beleza? Eu tenho disponível em estoque 90 unidades de suporte. Então, vou fazer a nossa continha. Ó, 280, aqui ó, acompanha a seta. Ó, 280 unidades que eu preciso na quarta semana. Das 280, eu já tenho 90 prontas. Então, 280 menos 90 igual a 190. Então, na quarta semana, eu tenho que ter 190 unidades de suporte. Sabendo que o meu suporte demora 1 semana para ser produzido, eu vou liberar a ordem de produção na 3ª semana para esses 190 suportes, ok? Na nossa tabela fica da seguinte forma, ó, na quarta semana eu tenho que ter prontos 280 suportes para iniciar a produção de 35 meses. Eu já tenho 90, então 280 menos 90, 190. Eu preciso produzir 190 suportes. Se eu sei que ele demora 1 semana, eu começo a produzir na 3ª semana. Da mesma forma, a regra se aplica aqui para o segundo lote. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês. Agora, pessoal, eu tenho a atividade que vocês vão fazer, tá? Essa atividade vocês vão fazer no caderno, da forma que eu mostrei para vocês aqui agora, com as listas de cada material, de cada item, e também com a tabelinha de produção de cada item. E você vai colocar lá em cima o título de cada item na sua tabelinha, vai tirar foto do seu caderno e vai enviar para o meu e-mail. O meu e-mail é cafepimentel@gmail.com, e assim eu vou conseguir corrigir a sua atividade e colocar lá o seu devido ponto merecido, tá? Então, o que vocês vão ter que fazer? Acompanhem comigo. A empresa Xing Ling Company realizou algumas vendas de
150 de seus famosos quadriciclos. O cliente espera receber 50 unidades na quinta semana, 80 unidades na 11ª semana e 20 unidades na 15ª semana. Para quem duvida, ó, 20 mais 80, 100, mais 50, 150, beleza? A empresa possui os seguintes estoques e o lead time de cada um dos itens está na tabela abaixo. O estoque da empresa possui 10 carrinhos prontos, ou seja, nós já temos 10 quadriciclos prontos. O que eu quero que vocês façam? Que vocês planejem de acordo com as regras do MRP a produção dos 140 quadriciclos para que a gente possa entregar de acordo com a programação que o nosso cliente está solicitando. Beleza? Espero que tenha ficado claro para vocês, tá? Faça a sua atividade no caderno. Essa atividade vai ser vistada de forma virtual, como a gente já vem fazendo, tá? Mas eu espero que vocês construam esse MRP e sejam felizes, tá? Assistam o vídeo mais de uma vez. Uma dica que eu dou é: começa a fazer o exercício e vai assistindo o vídeo de novo, etapa por etapa, porque isso vai te ajudar a fixar o conhecimento, tá? E só lembrando, na próxima quinta-feira, dia 25, teremos live às 18h30 e na live nós vamos resolver esse exercício juntos, vamos tirar todas as dúvidas, vamos corrigir e talvez eu passe mais uma atividade para vocês na própria quinta-feira, ok? Fiquem com Deus, se cuidem e até a próxima, galera. Um grande beijo e tchau!